Boa tarde a todos. Tudo bem? Vocês aqui, você que está assistindo aí a transmissão, nós vamos falar sobre a saúde, que é importante, e vamos falar também da saúde da alma, do espiritual. O corpo precisa estar bem, mas se a alma estiver adoecida, o corpo também vai adoecer. A alma também pode estar bem, mas se o corpo estiver doente, então o corpo também precisa estar bem. Então, um precisa do outro. Claro que depois, quando chegar o dia e a hora, o principal que tem que estar bem é a alma, porque o corpo com certeza volta para o pó. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Por favor, se você, onde me assiste, possa ficar de pé, vamos pedir a Deus para dar a direção e falar sobre o que Ele realmente deseja passar para todos nós. Meu Pai, nosso Deus e nosso Senhor, eu peço que o Espírito do Senhor fale conosco, que o Senhor venha nos orientar, nos ensinar, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos. Precisamos saber, Senhor, quais os sinais, o que é necessário fazer, o que nós precisamos entender, porque a ciência é tão importante, cuida da criação do Senhor, mas quem cuida da alma é o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz bem claro, o Senhor é médico dos médicos, né? O Senhor está acima de todos nós, acima da ciência, acima de qualquer criação, porque na verdade o Criador de tudo é o Senhor. Então nós te pedimos, meu Pai, nos orienta, fala conosco nesta tarde, não só presencialmente, mas todos que estão assistindo por todo o Brasil ou até mesmo em outro país. Que o Senhor fale conosco nesta tarde, nos ensinando a importância da nossa saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Nós vamos falar hoje uma linguagem muito fácil para todos entenderem. Não terá dificuldade. Primeiro, o sinal. Né? Nós vamos falar sobre sinais. E melhor, para o melhor entendimento, a gente está mostrando aí o sinal, que eu acredito até quem não dirige, né, conhece. Não é verdade? Ninguém atravessa a rua se o sinal estiver vermelho para os carros e verde para você. Então, para ficar fácil o entendimento, nós vamos começar pelo sinal. E tem o vermelho, estou até lembrando de uma prova que eu fiz no Detran faz tempo, né? Mas que mostrou para a gente colocar os sinais no lugar certo. Para você ver, é uma coisa tão simples, né, no dia a dia, mas se você não prestar atenção, na hora da prova eu olhei, isso é fácil, mas onde é que fica o vermelho? Aonde está o verde? E a gente tinha que colocar cada um no seu lugar certo, né? Fez lembrar da prova. Hoje eu não sei se ainda passa isso, mas na minha passou. E eu lembrei, porque eu falei assim, primeira coisa é o vermelho de cima, e eu fui lembrando. E esses sinais aqui fazem a gente lembrar muita coisa, tanto na área espiritual como na saúde. Eu estava conversando agora com o doutor André e com a doutora Simone, e fala sobre, tem uma área do hospital que é a área vermelha. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma área vermelha, sala vermelha. Por que vermelho? Então deixa eu falar primeiro com o doutor André. Doutor André, me ajude aqui, por favor. Quando chegar da minha área eu falo, mas eu quero que o senhor fale no sentido de quando a pessoa chega aí para essa área vermelha, por que separar de outras áreas do hospitais, né? O senhor vai falar no microfone para eles ouvirem. Por que separar um paciente do outro? Existe um nível maior de risco? Eu sei que profissionais agora de saúde têm um entendimento fácil.
mas para todos que estão nos assistindo, que nós temos pessoas que estão nos assistindo, talvez não seja da área da saúde. Só para eles terem um entendimento. Boa tarde a todos. Então, geralmente em alguns hospitais, principalmente hospitais que atendem situações de emergência, né, de pronto atendimento, pronto-socorro. Tem que ficar mais colado comigo. Eu tomei banho. Pronto-socorro. Hoje é domingo, tomei banho. Assim tá bom? Tá ótimo. Boa. Pronto-socorro, emergências, né? Geralmente tem uma sala que eles desligam, colocam o nome de sala vermelha, né? Certo. Como sala vermelha. E geralmente são pacientes mais críticos, pacientes mais graves, que precisam de uma atenção maior, que estão correndo um risco maior de vida. Chegaram em estado grave ou estão em estado grave. Até mesmo na triagem do pronto-socorro, quando a pessoa chega para ser atendida, ele tem, se não é a sala, então tem umas fitinhas, né? Ou então a ficha, né? A pessoa que ela está com uma dor no peito, né? Uma suspeita de infarto, de derrame, então geralmente ela entra com uma fitinha vermelha ou algum código vermelho para saber que a pessoa tem que ser rapidamente atendida. Ela não pode esperar. Ela tem que ser rapidamente atendida, porque a situação dela é de extrema gravidade e não tem tempo de ficar aguardando uma fila normal, atendimento normal. A pessoa tem que entrar direto para a sala de emergência e para a sala de atendimento. Então os profissionais de saúde já entendem que aquela fitinha ali, dependendo da cor, é uma emergência. É uma emergência, exatamente. Ou coloca na ficha da pessoa, né? Ou então é um código, ele fala código vermelho, então já sabe que tem que pegar aquela pessoa e já entrar com ela o mais rápido possível para iniciar o atendimento. Não dá para esperar. Certo. É situações de vida ou morte, onde ali minutos faz a diferença. Agora, doutor André, vamos lá. A gente está falando do vermelho, né? Então vamos lá. O vermelho diz para a gente parar, pare, para se cuidar. Mas será que é necessário chegar no vermelho para se cuidar? Mas acontece isso. As pessoas, elas chegam no vermelho porque ela passou pelo verde. Ah, não tem nada não, tá tudo certo comigo, vou embora. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas ela teve o sinal que é o amarelo, que é atenção, mas ela não deu atenção. Ah, vou tomar um comprimido e vai passar a dor, não precisa ir no médico. E muitas vezes ela mesmo se receita e agora vai no doutor Google, né? Eu estou sentindo dor de cabeça, qual é o remédio? Como o Google fosse médico, né? Para receitar. E as pessoas estão assim hoje, né? Então, para não chegar no vermelho, existem outras fases. Mas vamos chegar no vermelho. Quando a pessoa chega no vermelho, isso prova que ela não deu atenção aos espiritualmente falando, doutor André, é a mesma coisa. Por isso que não tem, uma coisa tem ligação com a outra. Espiritualmente, infelizmente, a pessoa só para quando ela já procurou todos os recursos, sejam físicos, né, profissionais, não, nada contra, eu vou explicar por quê. Porque se for do corpo, olha, procure um profissional. Mas se eu procurei os profissionais, eu fiz todos os exames, espera aí, não tem nada. Como não tem nada se eu estou sentindo uma dor dentro de mim? Eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Então, seu problema, seja você profissional ou não, é da alma. Na alma já tem exames para mostrar que a pessoa está doente? Ainda não. Não, mas vem aqui pertinho. Fugindo de mim, doutor André, fica juntinho da imagem aqui, né? Sei que o senhor não gosta de mim, mas tudo bem. Então, doutor André, já arrumaram algum aparelho, alguma tecnologia que olha a alma e fala assim, ó, você está doente na alma? Ainda não fizeram a ressonância da alma, ainda não tem. Nem com contraste, nem sem contraste, não aparece. Essa não aparece. Porque não vai aparecer. E vou explicar a vocês isso passo a passo. Quem cuida da alma é Deus. Deus é o criador da alma, não foi o homem. O homem, por exemplo, profissional da saúde, cuida do corpo. E cuida bem. O bom profissional cuida bem. Eu vou até mostrar. Deixa eu segurar um minutinho. Claro. Só um minutinho.
Se eu mostrar para o senhor, eu fiz um check-up agora há pouco tempo. Porque para Deus me usar, o corpo tem que estar bom. Então, ele não consegue me usar. Então, eu fui no médico, passou vários exames, que é necessário. Então, foi tirado uma fotografia, né? Ultrassom dessa pequena barriga, né? De tudo, dos órgãos, detalhe por detalhe. Tá dando para ver aí, pastor Sandro? Tá. Né? Mas não vou mostrar tudo não, tá, pessoal? Vocês são muito curiosos, querem me conhecer por dentro, né? Então, todos os detalhes aqui, ó. Então, cheguei lá no médico, claro, ele pegou. Isso aqui eu não entendo nada. Mas o médico chegou e falou assim, não, isso aqui tá tudo certo. Graças a Deus, né? Tá tudo bem e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles conseguem ver o que está no corpo. Mas se eu falar assim, doutor, eu quero saber na alma. Na alma. O senhor dá para ver como é que está a minha alma aí? Chega bem pertinho aqui. Dá para ver a minha alma aí? Com certeza que não, doutor. Mas existe alguém que cuida da alma. Sem dúvida. Né? Alguém cuidou da alma do senhor? Alguém cuidou da minha alma. E tem cuidado. Mesmo como profissional, o senhor precisou... Tem cuidado. Sim, precisei e preciso, né? É diário, esse cuidado é diário. Assim como tem aqui o sinais que eu estava falando, né? Do vermelho, do amarelo e do verde, mesmo quando a gente toca a nossa alma cuidada, a gente tem que estar sempre mantendo a alma bem, que não está correndo em risco, né? Já tivemos o alimento dela, já foi cuidado, ela precisa ter uma manutenção desse cuidado. Muito bem. Outra coisa importante, pode mudar, pastor, vamos passo a passo que o senhor vai me ajudar. Ó, então, o vermelho, já falamos, né? Agora é o amarelo. Descobri o que eu não sabia. Eu não sabia, mas eu estava doente e não sabia. Vem um sinal. Por exemplo, doutor, não é normal sentir febre, é? Não. Você não com saúde? Então, a febre é um sinal? Sim. O senhor me ajuda aí. Se aquela febre insiste... Uma das primeiras perguntas que o médico faz no exame é se a pessoa está tendo febre ou não. As primeiras, né? Por exemplo, minha pressão está alta. É normal? Não. Tem alguma coisa errada. Ou sim, baixa demais. É isso? Vai me corrigindo, viu, doutor? Por favor. Então, esses são os sinais. O corpo está dizendo assim, ó, você tem que prestar atenção. Você está doente, porque esses sinais é que mostra que o corpo está adoecendo ou já está doente. É igual a inflamação, né? Ah, uma inflamação. Então, poxa, essa inflamação surgiu da onde? Muitas vezes surgiu dentro da pessoa. Quando é a inflamação de um corte, ela é fácil. E quando é interior? E quando a inflamação está dentro de um órgão, né? A pessoa ela não sabe, mas ela está sentindo incômodo. Eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim, olha, bispo, sabe onde eu errei? Eu queria passar a dor. E eu tomei vários medicamentos passando a dor. Então, sentia dor, tomei remédio. Sentia dor, tomava remédio. Mas não resolvi. Só tirava a dor. Mas depois a dor voltava. Aí o que aconteceu? O que ela deveria ter feito antes, os exames, por que eu estou sentindo a dor? Por que eu estou assim? O que ela fez? Teve que voltar lá atrás para fazer o exame. E aquilo que seria uma cirurgia simples se tornou de risco. É isso que eu quero falar. O que é simples pode se tornar um grave, um vermelho. Né? Na vida espiritual também é assim. Hoje nós vamos ter a oportunidade de descobrir o que eu sabia. Será que eu estou bem emocionalmente? Porque a alma sente emoções. É
coração, né? Sente emoções, mas também adoece. Tem muitas pessoas que estão adoecidas na alma e ela não sabia. Mas nós vamos pontuar aqui junto com a doutora Simone alguns pontos que eu preciso que vocês orientem a outras pessoas também, que ela vai entender o que nós estamos falando. Porque os sintomas acontecem, por isso que o médico fica perguntando, você sente isso? Você dorme direito? Você sente tontura? Pelos sintomas ele já vai dizer assim, ele não vai confirmar, porque o médico confirma com os exames. Porque ele não é bobo, né? Sim. Vai que eu falo errado aqui e o exame mostra outra coisa. Então, olha, eu já sei mais ou menos o que a senhora tem, mas é bom fazer o exame. Tá bom, o exame, eu fiz o exame. Tá bom, olha, realmente foi o que eu pensei. Você precisa tratar disso. No espiritual também é assim. Se você não parar, se você não se examinar, por exemplo, como eu falei, o doutor aqui, se eu mostrar para o médico, ele vai saber examinar. Sim. Ele vai fazer uma leitura, né? Como a doutora fez. Eu só trouxe um exame só, tá, pessoal? Mas eu fiz da cabeça até os pés. A doutora ali que cuida do meu pé sabe disso. Até da minha unha tem um profissional que cuida. Eu bom, que agora cuido Tá de certo, casa, e tem desconto e tal. É, né? Aí, Isso é mais barato. Da cabeça eu cuido do doutor Igor. Então, graças a Deus, estou bem cuidado. Então, o que eu quero falar para vocês é assim, esse exame o médico pode fazer. Mas o exame da alma, doutor, só a pessoa pode fazer. Nós orientamos, até nós mesmos que atendemos o lado espiritual, a gente fica fazendo algumas perguntas, porque os sinais mostram também se é físico, se é espiritual. Então, para um pouco, porque você está muito se preocupando com muita coisa e está esquecendo de dar uma paradinha e saber como eu estou. Perguntar a si mesmo. Então, doutor, daqui a pouco o senhor volta. Não vai embora não. Não, fica aqui. Fica aqui pertinho de mim. Porque a gente vai falar sobre o que Deus fala sobre isso. O vermelho, o amarelo, o verde. Tudo vai levar para um caminho que você não imaginava. Você sabia que tem pessoas... Eu tenho que pegar o microfone aqui, né? O senhor senta ali? Não vai embora não, né? Fica pertinho de mim. Estou de olho no senhor, hein? Se o senhor sair, eu fecho a porta. Você sabia que você muitas vezes está doente e não sabe? Estou falando da alma agora, tá? Suas reações. Você está... não vou falar agora não, daqui a pouco. Vocês são espertos. Se eu falar agora, daqui a pouco você desliga e não vai assistir mais. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você parar aqui, ó, no amarelo, porque o seu jeito de agir já é um motivo de atenção. Você não era assim. Passou a ser outra pessoa. Ou você percebeu o quanto você precisa mudar. Você vai perceber até o final dessa reunião, dessa palestra, você vai perceber. Eu não estava bem, eu não sabia. Na correria do dia a dia, é tanta coisa que envolve a vida de um ser humano, que ela não para. Tem pessoas que dormem e não dormem bem porque ela fica tão preocupada com tudo que ela não descansa o principal. Eu aprendi com o doutor Igor, descansar a mente. A mente precisa descansar, porque ela fica... Já trabalha dormindo, porque não pode parar. Né, doutor Igor? Porque então se parar, aí o sangue não vai bombear, nada vai dar tudo errado. Mas a pessoa tem que parar, que eu estou falando, parar. Você se autoexaminar. E para isso você não precisa de médico, não. Quando é do corpo, como eu falei para vocês, do corpo eu vou profissional. Não adianta falar, Deus me mostra como é que está o meu coração, o meu fígado, meu né? Preciso ir no profissional.
Para isso que ele botou o profissional no nosso caminho. Mas na alma, eu tenho que procurar o médico dos médicos, o doutor Jesus. Doutor, e aí, como é que eu tô? Daqui a pouco a gente vai fazer esse exame. E ó, exame grátis, tá? Não é pelo SUS, não, é pelo GSU. Doutora Simone, por favor, vamos conversar. A senhora atende muitas pessoas que adoecem. Umas não sabiam que estava doente. Teve que parar para descobrir. Teve outros que eu creio que chegou já no vermelho, já, como se diz, doente no vermelho. Dobrado na dor, né? Dobrado na dor. E tem aqueles que não sabiam e a senhora descobriu que essa pessoa estava doente. Então vamos bater esse bate-papo. O que acontece? Quando eu estou levando para o lado da ciência e da fé, porque, como eu digo, a ciência veio de Deus, pessoal. As pessoas não entendem isso. Acho que a Igreja Universal tem preconceito com os profissionais, que fala do profissional, que não valoriza os profissionais. Aqui na sala tem vários profissionais, em todo o Brasil, nós temos profissionais que são da fé. Da fé. Então, doutora Simone, vamos lá. No consultório que a senhora atende, a gente não vai citar nome, como a gente nunca cita, né, nome de paciente, mas experiências. Né, como eu posso citar aqui, experiência de atendimento que eu dou para os membros da igreja e os que não são membros. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o que a senhora descobre assim? Por exemplo, quando está no vermelho, qual é o sinal que eu posso dizer assim, olha, você realmente vai precisar de um tratamento, porque você não está bem. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Bom, o vermelho é literalmente o nosso ponto no trabalho profissional do tratamento, né? É a dor já instalada, é a disfuncionalidade na vida, a pessoa já está com um prejuízo muito importante, que aquela forma como ela está sentindo, já que nós estamos falando da saúde mental, né? Como ela está reagindo, já tem um impeditivo bastante significativo para que ela venha desempenhar as atividades do dia a dia. Então, aquilo que ela fazia com uma certa tranquilidade, ela já não faz mais. Então, ela já tem um desprazer, ela já tem um medo muito grande, que vai parar. A gente vai ter várias situações para enfrentar. Só que quando eu me paraliso diante de uma determinada situação que eu preciso resolver, isso já está me dando um indicador grande do meu adoecimento, né? Então, geralmente, o sinal vermelho é o quadro depressivo instalado, são as ansiedades generalizadas, os pânicos, as fobias, as compulsões, enfim, já vai no quadro dos transtornos, né? E o transtorno ele já é considerado uma doença mesmo, e aí realmente o médico, o clínico, seja o profissional que estiver com essa pessoa, ele tem que fazer a indicação do uso de medicamentos também para ajudar essa pessoa a sair desse nível. Uhum. Mas vou dizer uma coisa para a senhora, fique só entre nós. Eu sei que a senhora não vai poder entrar nesse ramo. Dá para ouvir aí, pastor? Dá? Pronto. O pastor fala alto, né? Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu acredito muito, eu posso afirmar isso pela experiência que nós temos espiritual. Tudo que é emocional vem da alma. Tudo. Porque as pessoas adoecem emocionalmente por falta de alguma coisa. Né? E por quê? O que está faltando para essa alma? Muitas vezes a pessoa pensa, olha, está faltando um casamento. Está faltando mais amigos. Eu tenho que perder o medo. Depende. Que tipo de medo você está tendo? Porque o medo também é bom. Dependendo do medo. Eu acredito que eu nunca vou morrer afogado, porque eu não sei nadar. Então, se eu for para a praia, no Rio tinha, agora acho que está mais difícil de ir para a praia, né? Eu só vou aonde meu pé alcança. Começou a balançar o corpo, eu já vou voltando. Esse medo é bom.
Então, eu não pego o carro e saio a mais de 100, 200, 250 quilômetros. Pode ter, a estrada está vazia, não tem ninguém. Eu vou ali na velocidade que está permitida, para zelar pela minha salvação e pela minha saúde. Um acidente para morrer é lucro para mim. Mas se eu perder uma perna, se eu perder a minha saúde, eu não posso mais fazer a obra. Não vou ter condições, como eu tinha antes. Então, há medo que beneficia a pessoa. Agora, há medo que já é a doença. Se você cuidasse da alma, escuta o que eu estou falando para você. Se você cuidasse da sua alma, você só iria adoecer por uma razão. Porque você não se alimentou bem. Aí entra todo aquele histórico que os senhores conhecem bem. Mas da alma só adoece porque falta alguma coisa. E sabe o que falta? Depois eu falo. Pensar dessa forma, a gente começa a entender que assim, todo comportamento, tudo aquilo que se desvia, ele vai indicar para mim que tem uma necessidade não atendida. Então, é isso que o bispo está dizendo, né? Então, assim, quando a minha alma chega nesse ponto, eu preciso pensar, espera aí, qual é a necessidade que eu não estou atendendo? É muito fácil a gente pensar nas nossas necessidades materiais. Por isso que foi tão difícil para a ciência também achar e assim, assumir que existiria um lugar onde a gente iria cuidar dos aspectos subjetivos, né? Porque se ela é concreta, ela precisa de prova. Então, como ele falou, né? Fui lá, relatei todos os meus sintomas, mas o médico, ele já hipotetizou qual é a doença, mas ele pede um exame, porque dentro da ciência eu preciso de algo que venha garantir, que venha comprovar. Então, imagina isso no campo da alma, no campo das emoções, né? Hoje nós temos aí os protocolos, inventários, testes, enfim, algumas coisas que quem está na área da psicologia, a gente precisa também se pautar. Mas não dá para fugir de que existe um campo, existe uma área que precisa ser atendida. Posso adiantar? Adiantar uma coisinha? Sim. Desculpa, fico interrompendo a senhora, mas é para pegar o gancho. Posso falar? Eu vou falar assim bem macio, para não machucar ninguém. Tem uma passagem bíblica que diz assim: médico, cuida de ti mesmo, ou sara você mesmo. O que ele quis dizer com isso? Ele diminuiu o médico, humilhou, não valorizou. Não, ele manda se cuidar, curar. Cura a ti mesmo. O que ele quer dizer com isso? Nós, seres humanos, temos limitações. A ciência é limitada. Milagre só quem faz é Deus. Então, mesmo o profissional que se cuida, porque o profissional sabe se cuidar. Se não se cuida é porque não quer se cuidar, mas sabe se cuidar. Não é isso? Teoricamente. Não é? Sabe. Tem todas as informações necessárias. Sem dúvida. Não é isso? Tá bom. Mas eu já tive casos de pessoas que se cuidaram fisicamente e morreram. E 2 pacientes. Um paciente entre vida e a morte e outro paciente, nota 1000. Quem morreu? Nota 1000. Nota 1000. O profissional se cuida. Vamos voltar para os profissionais que se cuidam. Legal, excelente, por favor, faça isso. Dê o exemplo. Mas pode ter certeza, se o senhor não cuidar da sua alma, o senhor está doente e não sabe. Que aqui é. Eu descobri o que eu não sabia. Porque, olha, as reações que nós temos visto de profissionais da saúde não é de um profissional da saúde normal, que está bem de saúde, não faria o que faz. E o que nós temos visto atualmente, e isso tem crescido muito no meio do profissional, é a agressão e outras coisas mais. Isso não é normal. O que está faltando para esse profissional? O que está acontecendo com os profissionais da saúde?
Porque nós temos, eu tive com o secretário da saúde, e eu falei assim, doutor, está faltando médico? Ele falou, não. Nós temos muitos médicos, mas eu tenho mais médico doente do que nativo. O que mostra isso? Cuidando de muitos, mas não está cuidando de si mesmo. Por isso que tem pessoas doentes e não sabem. Não são só doença física. A maioria que está adoecendo é na alma. E da alma quem cuida? Os medicamentos. Mas se medicamento curasse, então nós teríamos mais médicos na ativa do que de licença médica, e outros até que teve que aposentar porque não está com condições. Ele falou, está faltando médico não, está faltando. Eu falei para ele um pouquinho do que estava faltando, mas eu não pude falar tudo. Porque ele ficou meio assim aéreo, tipo, sim, mas, sabe? Porque é isso que eu falo. Não fique focado só na ciência. Foque no seu lado espiritual. Por isso que nós estamos aqui hoje. A minha preocupação não é com a ciência. Os senhores são da ciência. Sabe? A sua linguagem já é o dia a dia a ciência. Mas se não cuidar do espiritual, pode ser um médico top. O melhor médico do mundo. Está doente da alma. Está doente da alma. Você sabia disso? Ele pode ter o melhor carro, o melhor apartamento, pode ter tudo. Mas há um buraco na alma, um buraco grande, que não se preenche. Ele tenta se preencher com um monte de coisa. Mas não é coisas que vai curar a sua alma, que vai tampar este buraco. Não é não, hein? Vou te mostrar hoje na palavra. Desculpa, doutora, mas é necessário falar. Porque eu digo para a senhora está lá atendendo um monte de gente emocionalmente doente. Tem pessoas no vermelho, pessoas... Se a senhora não se cuidar, a senhora iria adoecer. Eu tenho uma prima, psicóloga, psiquiatra, que adoeceu. Ficou doente. De tanta carga que recebeu, e ela não soube administrar isso. Ela adoeceu. Agora é que eu lembrei. Nós tivemos que cuidar dela. Chegou no vermelho, porque ela foi sentindo sintomas. Mas isso é passageiro. Isso faz parte do atendimento, do dia a dia de um profissional. Faz não. Eu lembro de uma médica que estava aqui conosco, que agora ela já está com Jesus. Ela esteve aqui e falou assim para mim, não sei se o doutor vai lembrar, uma ginecologista, uma senhora de idade. Tinha até alunos delas aqui, não sei se ainda tem, eu não lembro o nome dela agora, e ela católica, ela disse assim, primeiro dia que ela veio, eu sou católica, mas eu posso fazer parte aqui dessa palestra? Eu falei, pode, o católico, o espírita, qualquer pessoa, todos são bem-vindos. E ela estava doente, eu não sabia. Primeiro na alma e fisicamente. Para encurtar, o tempo foi passando, ela foi participando das palestras, ela foi se descobrindo quem realmente ela era. E ela não sabia. Ela não sabia. Doente da alma e depois do corpo também. E ela parou para se cuidar. Mas ela precisou partir. Chegou o dia dela. Mas sabe o segredo? Sabe como é que ela partiu? Rindo. Você acredita nisso? Eu fui visitar ela lá na UTI. O semblante dela perfeito. Feliz. Feliz. Falou, eu estou sentindo uma paz dentro de mim que eu nunca senti.
Poxa, bispo, como é que eu estou bem? Engraçado, eu estou aqui no hospital, no leito, né? E os médicos aqui não sabem se eu volto para casa, não. Eu só acredito que eu estou feliz. Por isso que chama da gente louco, né? Esse pessoal é louco. Né? Pois é, mas não é loucura, não. É saber, é bom você saber do lado que você não conhece, que é o lado da alma. 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 O corpo pode até estar doente, mas se a alma estiver bem, o corpo se recupera. Não é isso? Desculpa, vai, doutora. Imagina. Então, assim, acho que o bispo já vai trazendo, né? Quais são os sinais? Primeiro, entender que ninguém amanhece depressivo, ninguém amanhece com pânico, ninguém amanhece com transtorno psiquiátrico. Ele começou exatamente nos sinais, né? Então, quais sinais são esses? Então, todo excesso vai indicar uma falta. Eu acho que já começa por aí. Pelo que o senhor estou trabalhando. Por que você não está querendo olhar, né? Para onde você não está querendo? Que angústia você não quer entrar em contato com você? Porque eu vou começando a criar alguns comportamentos que vai meio que anestesiar uma necessidade que eu estou tendo que eu não quero olhar naquele momento. E geralmente é uma dor dessa alma, uma dor desse emocional, tá? Então, foge, né? Foge totalmente. E se tem algo que o profissional da saúde a gente tem que tomar muito cuidado, é para não iniciar sinais. Porque nós não estamos fora dessa curva, dessa população que também pode chegar no vermelho. Ninguém está fora, né? Até porque se a gente for pensar quais são os fatores que desencadeiam o adoecimento, a gente vai pensar na rotina acelerada. Quem não vive uma rotina acelerada? Né? O estresse, um ambiente de estresse. Às vezes a gente já veio lá da infância em ambiente de estresse. Quando eu tive que conviver com um pai alcoolista, né? Com a falta de dinheiro, enfim, com tudo que pudesse ser estressante. A própria criança na escola, às vezes a gente fala assim, essa menina está reclamando do quê? Né? Como se criança não tivesse um peso, um fardo para dar conta também. Então, a ela já é configurada num ambiente muito maluco, né? E que vai exigir com que a gente venha responder essas demandas. Então os sinais vêm. Todos sempre vão estar aí presentes, né? Então, é como diz, o bispo já falou também, por onde que eu vou olhar? Eu vou olhar, você já viu aquela pessoa que tudo abala? Né? Então você falou, alguém falou alguma coisa, tocou num tema, ela já leva para o lado pessoal e aquilo fica grande e ali ela vai virando briga, tudo na vida dela é um pé de guerra, tudo é você tem que ir muito devagar. Tem pessoas que a gente só olhar para ela há muito tempo e fala, o que foi? Tá olhando por quê? Exatamente, deu bom dia para quê? Né? Então assim, isso são sinais de que a pessoa já está adoecendo. Não é normal essa rispidez, essa agressividade no falar. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, o que acontece? Às vezes a gente está lá no dia a dia e vai justificar porque a porta está enorme, um monte de gente gritando lá fora, esperando há muito tempo. Então, na hora que eu dou uma resposta ríspida, eu fico naquela alta demanda. E não é. Eu preciso ficar muito atento a como eu estou reagindo. Não só no ambiente de trabalho, mas às vezes em casa, né? Como que eu estou em tudo dói mesmo, tá? Tem uma frase que eu uso hoje em dia que eu falo assim, se doeu é meu. Então se você falar alguma coisa, a gente está conversando, doeu em mim, eu tenho que parar e pensar, opa, o que eu tenho aqui? Aí tem que parar, descobrir, né? Exatamente. Não é do outro, muitas coisas são minhas. Então é importante que eu observe. Aonde que a gente vai olhar também? Nos comportamentos, né? Então, as compulsões, e aí às vezes a gente fala em compulsão, não vamos pensar naquela compulsão já do adoecimento. Mas tem gente que todos os dias precisa comprar uma esse excesso. É só olhar nas mínimas coisas. Eu não era daquela forma e eu estou percebendo o desequilíbrio da minha parte, o sinalzinho amarelo já está aceso e eu preciso dar conta dele, preciso ficar atenta e ir até a
falando aí de sintomas, eu estava vendo que tudo é bíblico, tudo está na Bíblia. Porque bate, né? Porque quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. Mas espera aí, por que eu não estou tendo domínio próprio? Porque eu deixei de buscar o Espírito Santo como eu deveria. A palavra de Deus fala que se eu não cuidar, olha só como tudo se encaixa. Se eu não cuidar em buscar o Espírito Santo, se eu não me alimentar todos os dias do Espírito Santo, ele vai se apagar na minha vida. Quando a Bíblia fala, não apagueis o Espírito que há em vós, é justamente deixar de buscar. Eu preciso do alimento do corpo, preciso comer, almocei, graças a Deus. Se eu não comer, eu vou adoecer. Seja eu de Deus ou não. Espiritualmente falando, se eu não buscar o Espírito Santo, é aquela pessoa que pensa assim, eu já busquei, não preciso buscar mais. E passa a fazer do Espírito Santo só quando eu preciso. Quando eu precisar, eu vou buscar. Ah, eu não preciso. Não, eu estou bem. É pessoas que desprezam o que é mais necessário. Porque aí entra de, porque eu estou trabalhando muito, porque isso, porque isso. E por isso que eu digo, muitos sinais começam pela alma, tá? Se a alma estiver doente, o corpo vai reagir. E você vai no médico e não descobre que doença é essa. E como o médico não pode dizer assim, você não tem nada, não vou passar nada, ou ele vai passar um calmante para você, ou ele vai passar algum medicamento para tentar te ajudar. Mas na verdade ele, com todo respeito, mas ele não sabe o que você tem, porque foge do conhecimento da ciência. Porque nem tudo foi revelado. A Bíblia fala isso. A ciência descobre muita coisa, porque Deus dá sabedoria, da direção, sim, mas nem tudo foi revelado. A alma é um segredo, como é a salvação. As pessoas que não entendem a palavra de Deus desprezam tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus ela despreza. Ela está preocupada com as contas. Se eu for para a igreja, quem vai pagar minhas contas? Se eu for, não sei. Ela sempre quer justificar o que não tem tempo, que ela precisa trabalhar. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso. E por isso que ela vai adoecendo. E a doença da alma é a pior, tá? Porque se for para fazer algum tipo de tratamento, ok, pode até ficar curado do físico. Mas da alma não tem remédio. Quem cuida é Deus. Deus. Eu conheço pessoas que fisicamente estão excelentes, mas estão doentes na alma. E está no vermelho, tá? Está no vermelho. O verde. Tem pessoas que falam assim, mas eu estou bem. Então, o conselho que eu dou, que você acha que está bem, tomara que esteja, não sei como você está fazendo esse exame, né? Espero que você esteja bem. Mas continue bem, porque eu conheço várias pessoas que começou bem e não terminou bem. Cuidou por um tempo e depois desprezou. Para você ver que Deus é tão o dono da sabedoria, que nós temos médico para toda a especialidade, né? Da criança que vai nascer, né, doutora Júlia? Antes de nascer, requer cuidado. Está grávida, pronto, pode mandar para a doutora Júlia. Já vai começar a cuidar daquela criança antes de vir ao mundo. Antes de nascer, já precisa de cuidado, tanto ele como a mãe, né? Quer dizer, olha só como é que Deus pensa em tudo. Depois que nasce, já passa para pediatra. Continua o tratamento. Então, esses cuidados, fiquei idoso. Tem o médico do idoso. Já vai cuidar do idoso. Não falta nada, Deus pensou em tudo. Só que as pessoas desprezam
tanto a ciência como também a fé, o espiritual. Porque acha que vai descer, sabe? Ah, se eu for para a igreja, eu estou descendo. Ah, se eu for ser crente ou cristão, que eles falam, eu estou descendo. Mentira! Mentira do diabo! Desculpa falar assim, eu até esqueci que não pode falar. Já falei diabo mesmo. É mentira! É mentira, rapaz! Aí você vai ficar aqui em cima. Depois eu vou perguntar ao doutor Igor se ele ficou menos inteligente. Pô, estudo sério. Eu sei que tem um sério, porque se eu não tivesse eu não estaria vivo, mas ele estuda detalhes. Aonde o cérebro ali reage ao sono. Uma vez ele dividiu o cérebro aqui e eu falei assim, caramba, eu não sabia que era tudo separadinho. Eu pensava que era uma coisa só. Mas não é. Né? É como a bateria do carro, né, doutor Igor? O carro sem bateria não funciona, né? Então, mas a bateria tem que estar com carga, aí distribui, né? Para tudo funcionar. A partida do carro, tudo. Assim, pessoal, vocês têm que entender. Deus é o que nos dá vida. É que nos dá paz. Não é religião, não. Deus não falou assim, ó, vai na Universal, vai na Batista, vai na Assembleia. Ele falou nada disso. Ele falou assim, descobre a minha palavra. Conhece a minha palavra. Passa a conhecer, lê a Bíblia. Aí depois você vai ver aonde você se encaixa e aonde você vai se sentir bem. Se você falar assim, bispo, o que é que o senhor me aconselha? É lógico, eu sou da Universal, vou chamar para a Universal. Vou falar do que eu conheço. E aonde eu me sinto bem. É igual você perguntar, Dom, depois eu falo. Doutor, quer acrescentar alguma coisa? Por favor. Só um pouquinho. Só para acrescentar que assim, um outro sinal que é importante é eu achar que eu estou certo. Achar que eu não preciso. Quando eu começo a atribuir justificativas fora daquilo que está acontecendo a mim, tudo eu justifico, eu não estou bem. Tem jeito, não está bem. Tá? E essa coisa até do diminuir, né? Se eu for procurar, se eu for ouvir outras pessoas, enfim, me alimentar de algo que me coloca numa posição diferenciada, também não está bem. Porque assim, o doutor Igor sabe muito bem que quantas são as pessoas que estão funcionando só no sistema da emoção. E aqui o nosso principal sistema de resposta, de reflexão, de domínio próprio, é a área cortical, que para eu chegar até aqui, vai um tempinho, né, doutor? Doutor, vem cá, doutor, vamos lá. Vamos falar do cérebro. Doutor, fica aí, não fale não. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. A senhora está fugindo de mim, porque tem que aparecer ali. Tá. Eu tomei banho. Me fala uma coisa. Não esquece que a senhora vai falar. Como profissional, a senhora hoje se sente diminuída porque é da fé? Ou, pelo contrário, hoje a senhora se sente mais completa? Muito mais completa. Disso. Até como profissional. Como profissional, porque hoje eu tenho domínio das minhas emoções, hoje eu tenho coerência de saber quando eu estou no amarelo, por que eu estou no amarelo, porque eu estou na vida e a vida tem adversidade. Hoje a gente está aqui, amanhã eu posso ter, eu tenho um filho de 20 anos, eu vou ter algumas coisas que acontecem nessa fase e eu tenho que olhar e eu tenho que resolver. Eu tenho um casamento, eu tenho que olhar e resolver coisas do casamento. Eu tenho uma vida em que eu preciso olhar e eu não estou afastada da possibilidade de ter alguma situação. Mas essa fé faz com que eu esteja com o meu sinal vermelho, que é a minha autorresponsabilidade de dar resposta àquilo que eu preciso resolver. Eu coloquei a minha vida na minha mão junto com Deus. Então, no momento que aquilo parece difícil para eu realizar, eu não me desespero, porque eu sei que tem alguém que caminha comigo. Tá feliz? Total. Já era. Deus abençoe, doutor. Doutor Igor, vamos falar um pouco da... Não sei se vai dar tempo, mas pelo menos um... Tudo bem, pastor? Graças a Deus. O senhor é menor do que eu, né? É baixinho. Doutor, em resumo, porque depois a gente vai voltar nessa mensagem. Em resumo, o senhor que é neurocientista, também professor, a minha dúvida é, que não é dúvida, eu sei, só para ajudar os que estão nos assistindo.
O cérebro tem divisões, né? Quando a pessoa vem para usar a fé e ela acha que vai achar que se diminui, né? Eu sou professor, conhecedor de tudo, né, da ciência. Não estou elogiando porque a gente não usa esse elogio, mas é uma verdade. Estudou, então é justo que você fale da ciência e fale do que sabe falar, porque falar de uma coisa que você não conhece, ouvir falar, não é ouvir falar. Eu falo com segurança porque eu conheço a palavra de Deus. Na área do Senhor, o Senhor fala com segurança porque é a área do Senhor. Diminui a pessoa quando a pessoa assume uma fé? Não, mas as outras pessoas, principalmente quem é, né, dessa área científica, há uma tendência de olhar assim e falar assim, não, esse indivíduo aí, ele é, como vou dizer, ele é fanático, né? Existe isso. E a gente, com o tempo e com argumentos, a gente consegue minimizar isso. Mas o primeiro impacto, isso existe. Tem uma bióloga de Harvard. Quando fala em Harvard, todo mundo já fala assim, oh, Harvard é excelência, né? Ela é uma bióloga, estuda a teoria de que, né, todos os humanos descendem do macaco e outras coisas. E ela resolveu estudar o outro lado da moeda. Não, existe um outro lado. Primeiro, existe um outro lado, não existe só esse lado que ensinam nas escolas. E esse outro lado, ele não é só interessante, ele tem um monte de coisas que me levaram a crer que seria esse lado da criação verdadeira. O que aconteceu? Agora ela é taxada de burra e fanática. Entende? Então existe um preconceito, mas o conhecimento dela foi diminuído, ela continua sendo a grande doutora bióloga de Harvard. Então o conhecimento ainda está lá. Então não é dentro da pessoa, mas como as pessoas veem. Infelizmente, dentro do universo da ciência, há muito preconceito com relação às religiões, principalmente os cristãos. Principalmente isso. Doutor, a gente vai continuar na próxima, porque não vai dar tempo, eu preciso encerrar, eu tenho outro compromisso, a gente vai voltar nesse assunto. Mas eu pergunto ao senhor, doutor, por exemplo, no lado da ciência, quem é o inteligente? O inteligente, do ponto de vista de neurociências, é o indivíduo que tem o maior número de sinapses no sistema nervoso central. Esse é classificado como o inteligente. O inteligente. Eu vou falar para vocês que é o homem mais inteligente. Eu vou mostrar isso na próxima. Eu não vou falar isso, viu, doutor? Pode contar comigo. Ele fala, qual é o homem mais inteligente? Qual é a mulher mais inteligente? Vou provar para você. Vou provar que você vai falar assim, caramba, eu pensava que eu estava arrebentando, eu pensava que eu era o cara inteligente. Você pensava. Pensar é uma coisa, ser... É diferente. É diferente, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eles pegam pessoas que são menos inteligentes. Tem uns que chamam de burro mesmo. Menos inteligente. Quem é mais inteligente, então? Vou mostrar para vocês e provado isso na palavra, hein? Na palavra de Deus. É Deus que falou. Não é a Igreja Universal, não. Antes da Igreja Universal existir, já existia a palavra. Quem é mais inteligente? A gente vai ver isso. Combinado então, doutor? Combinado, bispo. Hoje foi só uma... Eis-me aqui. Deus abençoe o senhor, mais e mais. Doutor André, vamos fechar aqui, doutor André? Põe a palavra aqui, eu preciso terminar. Perdeu essa palestra. Quem é o mais inteligente? Ele falou alguns pontos que me preocupou. Eu falei, caramba, eu tenho que acertar isso aí porque a coisa está feia. Porque a minha esposa estava muito acima.
é do dia a dia, doutor Igor, do dia a dia, das reações que nós temos, que faz essa falta, né? Mas sabe qual é o segredo? Posso falar aqui, doutor? Pode. Sabe qual é o segredo? Deus é tão inteligente que para completar o homem tem que existir a mulher. O que falta em mim não falta na minha esposa. E o que falta na minha esposa não falta em mim. Então a gente vai falar sobre isso. Não é terapia do amor não, mas é fé inteligente, tá? Por isso que eu falo, a ciência e a fé andam juntos. Não sei quem falou para você que não. Para terminar, doutor André, me dá para continuar, mas eu tenho compromisso agora com as pessoas lá de Guarulhos. Isso é bíblico. Isso não surge de uma ideia. Ah, falaram para a gente. Não, falaram não. Está escrito na palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmo. Eu preciso me examinar. Volto a repetir, já mostrei para vocês. Aqui está meu exame físico. O médico olhou, graças a Deus, falou assim, não, tá tudo certo. Continue assim. Aí é o sinal verde, né? Nós falamos, doutor. Continua. É por aí. Não foge, não. Então, graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. Mas, tem que continuar assim. Não é isso? Agora, examinar a alma, como nós falamos, o médico não consegue. Então, entra o exame aqui, ó. Nós temos que olhar como nós estamos. O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Tudo. Eu vou deixar o doutor André falar um pouco. Aí agora, doutor, não é mais a ciência, é a fé. Tá? E essa palavra não termina aqui não. Eu só peguei esse trecho. Tá bom? Depois você pode continuar a leitura, a meditação. O que eu quero mostrar é, se você não parar e se autoexaminar, você nunca vai descobrir o que você precisa fazer para mudar. Porque a pessoa vai dizer assim, não, eu estou bem. Estou bem, e não está. Mas quando eu paro, eu descubro, não é que eu estou mal, mas é um sinal que eu posso chegar aonde eu não deveria chegar. Se eu estou bem, eu tenho que continuar bem. Mas o que fazer para continuar estando bem? Doutor André. É isso mesmo. Ele tem que se examinar para saber se realmente eu estou em paz. Eu acho que o principal, assim que eu tenho um sinal que a pessoa está doente, se ela está com febre, se ela está, né, com dor, é um sinal que ela está precisando de ajuda. Eu acho que o sinal quando a alma dela está bem, ela tem paz. Então eu já tenho tido paz na minha vida, mesmo no meio dos problemas, nas situações, eu tenho dormido com tranquilidade, né? Eu tenho a alegria do Espírito Santo em minha vida, eu tenho os sinais, né? Os frutos do Espírito estão em mim. Então é esse que a gente tem que examinar e estar sempre constantemente se perguntando, né? Se eu estou tendo os frutos do Espírito, se eu estou tendo a paz, que é a paz que vem de Deus. E a paz da minha alma, se ela está bem, é porque ela sabe para onde ela vai, porque ela sabe que ela está com Deus. Então esse que é o exame, acho que fazer, estar a todo momento se perguntando, né, se eu morrer agora, se eu morrer hoje, né? A minha alma, eu sei para onde eu vou, eu sei o que vai acontecer comigo, eu tenho essa paz de morrer agora, assim como aquela médica que estava na UTI. Por que ela estava feliz mesmo em paz na UTI? Ela estava em paz, porque ela tinha certeza, a alma dela que estava salva. A alma não estava doente. Não, a alma não estava doente. Só o corpo. Só o corpo, exatamente. Mas a alma não estava em perigo, né? A alma não estava para morrer. Então, para morrer é o corpo, mas a alma não. Então, por quê? Então ela tinha paz, né? A paz de saber que ali ela podia partir, mas que a alma dela ia continuar. Então, a gente tem que estar fazendo essa pergunta para nós mesmos, a gente faz essa pergunta, a gente tem que estar se fazendo. Se você morrer hoje, você está em paz? A tua alma está em paz? A tua alma está no caminho de Deus? Eu acho que esse que é o examine a vós mesmo, né? Examina, porque ninguém vai fazer isso por você. Não adianta você falar com alguém falar com você, o bispo falar com você. Não adianta, mãe, pai, não adianta. É você que tem que procurar dentro de você se realmente essa certeza está em você. Tem pessoas que não entendem, eu vou explicar bem rápido. Jesus estava lá na cruz.
foi triturado, humilhado, tudo que você já fez. Aí Maria estava chorando por ele e falou assim: Maria, não chora por mim não, chora por eles. Como assim? Ele estava na cruz, né? Todo ensanguentado, tiraram pedaço da carne dele. Mas por que você não entende? Por exemplo, ninguém entende quando fala assim, morrer é lucro. A Bíblia fala sobre isso. Pô, morrer é lucro, morrer é ficar vivo. As pessoas não têm esse entendimento. Por isso que você tem que se examinar. Saber que está bem é você primeiro estar bem na alma. Depois vem o corpo. Primeiro a alma. Mas não dá para falar tudo hoje. Mas aproveita esse final de mês. A gente vai voltar com a nova palestra. Nós vamos falar sobre o que nós comentamos aqui com o Dr. Igor. Mas comece a examinar a partir de hoje. Faz um exame. Eu já fiz o físico. Isso aqui é um só, tá? Mas eu vou dizer para o senhor, eu tenho que me examinar todos os dias. Porque todos os dias é uma luta. Todos os dias Jesus disse, olha, no mundo você vai ter aflições. Nós também temos, não é porque nós somos pastor, que não temos. Não, você nem imagina. Talvez você está me assistindo aqui, você é um dos nossos perseguidores. Talvez você chame a gente de ladrão, endemoniado, enganador. Imagina você ouvir isso todos os dias. O preconceito quando a gente chega no hospital, de que igreja você é? Da Universal. Pronto, se puder proibir, nem deixe entrar para atender um doente. Uma pessoa doente impediu visita. Mas eu vou dizer um segredo para vocês. Sabe como é que eu estou? Em paz. Paz na alma. Em paz. Você também pode ter essa paz. Não é porque eu estou como pastor, bispo, eu tenho essa paz. É porque eu tenho o Espírito Santo. O pastor André tem o Espírito Santo. A doutora Simone tem o Espírito Santo. O doutor Igor tem o Espírito Santo. É isso. Tem até título, mas esse, desculpa, posso falar? Vou falar aí, doutor. Nem o meu de bispo, nem o dele de médico, traz paz. O que traz paz é o Espírito Santo. Talvez você não seja um médico, não seja um bispo, ou pastor, seja o que for, você é uma pessoa, um membro da igreja, ou uma pessoa comum. Você não tem estudo. Você por um mundo você é um grãozinho de areia que ninguém dá, nem percebe a sua presença. É desse que Deus ama. Deus ama essa pessoa que para o mundo é pequeno, para Deus é a mais importante, porque ela, quando ela reconhece que precisa de Deus, ela se entrega, porque ela não tem vergonha de chegar e assumir a sua fé. Mas quem tem muito título, muita posição, tem dinheiro, tem isso, ah não, o que os outros vão pensar? Por isso que você está sofrendo. Para de pensar o que os outros pensam de você. Pensa em você. Pensa em você. Você que tem que estar bem. Porque a tua alma tem que estar em paz. E essa paz só vem de Deus. Se você me falar assim, me dá o que você tem, eu não posso. Você tem que buscar, você. É individual. O senhor buscou, recebeu. Eu busquei e recebi. A doutora Simone buscou e recebeu. Mas eu não posso dar essa paz para as pessoas. Porque essa paz vem do Espírito Santo. Você tem que buscar. Deixa o orgulho, deixa o título, deixa a riqueza, deixa lá guardadinho, depois você pega. Vem buscar o que você precisa. Você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo. Tá bom? Se examina. Se examina, porque na próxima a gente vai falar o resultado. E eu vou trazer resultado aqui de pessoas que vão dizer assim, bispo,
Porque a pessoa que é de Deus não tem vergonha de falar. Realmente aquela palavra me fez pensar, parar, refletir, e eu descobri que eu precisava de algo que eu não sabia. Tá certo? Deus abençoe vocês aí da transmissão. Eu vou só continuar uns 5 minutos com eles aqui, mas olha, um abraço a você aí de Brasília, de Manaus, Pernambuco, de Alagoas, aí de Amazonas, Brasil todo, São Paulo também, que está nos assistindo aí, do interior de São Paulo, ou aqui da capital, que tá, você está eu tenho uma pessoa que está assistindo a gente numa ambulância. O senhor acredita? Está lá de plantão. Chega o plantão, ela desliga, vai lá socorrer, mas está ali. Um abraço para você, tá? Você que é enfermeira aí da ambulância, o motorista, o médico, mandou a foto, a gente tem as fotos. Que Deus continue te abençoando. E olha, o trabalho de vocês, tá? Se não fosse necessário, não procuraram. Vocês são muito importantes para a vida de todos nós. Continua assim, tá? Deus abençoe a todos. Um abraço para vocês.